Eu queria convidá-los a abrirem as vossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. É uma palavra bastante conhecida, um verso bastante conhecido de todos nós. Nós iremos ler esta porção da palavra de Deus. E esta porção da palavra de Deus nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vocês podem repetir após mim, para que nós possamos ser uníssonos nessa versão que aqui está disposta, que é a NVI. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Simplesmente viver ou viver e andar. Este é o tema da nossa reflexão nesta noite mais do que especial. E eu quero começar este tempo de reflexão formulando algumas perguntas que são naturais dos desafios de uma caminhada, de uma jornada, que apontam nos caminhos indesejáveis, que lida com situações que não consideramos no curso da nossa caminhada e não vivemos para poder alcançá-la. E eu estou me vinculando à perspectiva de situações indesejadas por todos nós, como a solidão. E aí eu pergunto para aqueles que vivenciam uma situação desta ordem, mas olhando pelo lado de fora, apontando-nos esta pergunta: como um solteiro que luta com a solidão pode encontrar Deus? É uma pergunta que precisa de ser pensada por nós. E aí eu vou potencializando os níveis de dificuldades destas que são perguntas complexas. E eu formulo uma segunda pergunta: como um pai ou uma mãe que perdeu um filho pode gozar da bondade de Deus? Pode fazer a oração de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil a gente olhar para estas afirmações proferidas por heróis da fé, por homens que marcaram a história, e nos impactarmos com tudo aquilo que está sendo proferido na boca deles. Mas nós, de alguma forma, gostaríamos de ter que declarar as mesmas verdades? Creio eu que não. Eu olho para as minhas filhas e a minha expectativa é de que um dia, se eu não tiver a alegria de ser arrebatado juntamente com elas e com a igreja do Senhor Jesus, que se o curso da caminhada aconteça em conformidade com as nossas expectativas humanas, que eu encerre o meu ciclo do viver nesta terra e que elas continuem. Eu fico pensando também em uma outra pergunta: como um empresário falido com uma grande família pode descansar no que conhece de Deus? Como um adolescente desanimado, confuso, desmotivado, pode encontrar confiança em Deus suficiente para continuar a viver? Nós temos assistido continuamente o registro de muitos adolescentes que têm tomado a decisão de ceifar a sua própria vida, de tirar a sua própria vida, porque não têm identificado no viver esperança. E é tão interessante a gente pensar que o ser humano é ávido em colocar a mão na massa e dar respostas às demandas da caminhada. Geraldo Vandré, um compositor, destacou que
aqueles que o ouviam precisavam de se motivar pelas suas palavras, ao afirmar: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Ele acha que as realizações, as soluções de uma caminhada ou de um caminhar exitoso está convergido na própria mão do homem. É o homem que tem a direção da sua vida, é o homem que tem a capacidade de escolher qual é o melhor caminho, ter êxito nesse melhor caminho, ou colher os fracassos de uma decisão, que naturalmente também podem acontecer em detrimento dessas escolhas. Mas quando nós vemos o homem ávido, desejoso em responder a essas questões, identificando que dentro de si a resposta para as demandas da sua caminhada, nós percebemos que o homem envolve-se em uma armadilha terrível, aonde ele dirige o seu caminhar, voltando-se constantemente para si mesmo. E aí, existem alguns homens que, na consciência desta verdade, que todos os caminhos, inevitavelmente, nos conduzem a nós mesmos, e que esses caminhos não nos apontam consolo, não nos apontam esperança, nós suplicamos então ao Deus que nos ouve, de que Ele aponte para nós um caminho que nos conduza a Ele. Larry Greb diz: sei que tu és tudo o que eu tenho, mas não te conheço o suficiente para que sejas tudo de que preciso. E aí ele suplica: por favor, ajuda-me a encontrar-te. Essas palavras proferidas por ele foram proferidas depois de uma ocorrência danosa da sua caminhada pastoral, da sua caminhada enquanto alguém que assiste e que experimenta o infortúnio batendo à sua porta. Ele conta uma história que um determinado domingo ele está dentro da igreja que ele dirige, esperando o momento exato para poder entrar e falar de um sermão que ele havia preparado a semana inteira, mas de repente alguém lhe chama e diz: pastor, atenda o telefone no gabinete pastoral. Ele se levanta e ele vai ao gabinete pastoral. Quando ele chega diante do telefone, ele coloca o telefone no ouvido e ouve a voz do outro lado: filho, é o seu pai. Seu irmão acabou de ser acometido de um acidente aéreo na cidade de Denver, e eu gostaria que você se dirigisse para lá. Ele diz que o chão sumiu diante dele, ele ajeita-se com a sua esposa e vai na direção do aeroporto de Denver. Quando ele chega lá, ele percebe que há um tumulto generalizado, e aí ele toma as informações daquele tempo, daquela ocorrência, e lhe informam que um avião havia caído na cabeceira da pista, e as 25 pessoas que tripulavam aquela aeronave estavam todas mortas. E ele diz que entra numa crise pesada, difícil de ser absorvida, assimilada. Ele diz: Deus, me ajuda nesse tempo, me ajuda nesta ocorrência difícil de ser vivenciada por mim que sou irmão. Me ajuda a ajudar a minha cunhada, me ajuda a ajudar os meus pais, mas me ajuda a ajudar a mim mesmo. Me ajuda a te encontrar. Eu preciso de te encontrar. Ajuda-me a encontrar-te. É assim que ele encerra a sua oração. E eu queria que você pensasse comigo, como o escritor aos Hebreus diz às pessoas sobre este caminho de encontrar-se com Deus, de se relacionar com Ele. Sabemos que a descrição de Hebreus capítulo de número 11 destaca a galeria dos heróis da fé. E no verso de número 6, após destacar alguns heróis da fé, desde um tempo introdutório deste maravilhoso capítulo,
O escritor diz algo tocante, ele diz: olha, necessário é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Larry Grebe diz que esta frase, esse verso de número 6, saltou aos seus olhos, dominou a sua mente por um período de mais de meses, e aquilo foi fomentado dentro do seu coração. Ele começou a perceber revelações tão belas da palavra de Deus, que lhe foram consoladoras neste tempo de dificuldade, aonde ele aprendeu a discernir que nós podemos, para além da escolha de simplesmente viver, nós podemos decidir em viver e andar com o Senhor. E aí, eu quero destacar como primeira lição desta reflexão que fundamenta o nosso pensar nesta noite, que eu e você precisamos de discernir no curso da nossa caminhada, que há muito mais na vida do que apenas viver. Porque o viver, baseado nas expectativas humanas, pensa na autorrealização, pensa na manutenção do status quo, pensa em desfrutar de um tempo onde as nossas zonas de conforto não são atingidas. Mas inevitavelmente todos nós passamos por situações em que as nossas zonas de conforto são atingidas. E às vezes, estas zonas de conforto atingidas geram dentro de nós uma dor profunda, uma dor que faz com que nós olhemos para um caminho transcendente. E ao olharmos para um caminho transcendente, fomentamos dentro de cada um de nós uma esperança daquilo que está para o outro lado. E quando a dor é produzida dentro de nós, neste ciclo, naturalmente, todas as perspectivas narcisistas são tratadas, são trabalhadas, são lapidadas, são sucumbidas. E o egoísmo é tirado de nós. E é tirado de nós por quê? Porque, de alguma forma, a gente precisa de tirar as escamas dos nossos olhos e ouvir coisas reveladoras e transformadoras, esperançosas, que podem ser faladas ao nosso coração pelo Deus que quer nos apontar um caminho de esperança. Se eu estou aqui diante de pessoas que estão envolvidas em dores paralisantes, eu tenho uma boa notícia para poder te dar. O Deus Todo-Poderoso, que não conhece impossibilidades, está aqui nesta noite para poder te dizer: eu estou contigo todos os dias. E você precisa de ter fé no seu coração para poder experimentar esta certeza inquestionável da presença do Deus Todo-Poderoso, que nunca nos deixa sós. E eu acho interessante, queridos, que no destaque da galeria dos heróis da fé, o autor da carta aos Hebreus propõe 3 interrupções ao contar a história de homens que foram exitosos na sua missão, que viveram o extraordinário, que marcaram o tempo em que viveram. O autor destaca 3 interrupções que eu acho que são extremamente valiosas para que nós avaliemos o significado de cada lição dentro dessas interrupções. A primeira está vinculada àquilo que está contida na parte B do verso de número 6 que nós lemos. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esta afirmação aponta a mim
e a você uma perspectiva de doce e penetrante esperança. Porque ela revela o significado daquilo que significa de fato aproximar-se de Deus. Para ser bem pleonasta, aproximar-se de Deus é viver recompensas graciosas do seu favor, é viver a contemplação da certeza de que, se nós passarmos por vales sombrios, vales de sombra de morte, assim como o salmista expressa no Salmo 23, nós temos uma certeza: a mão do Senhor está a nos conduzir, está a nos guiar. Se necessário for, o cajado dele vai nos resgatar. Se nós nos lançarmos nos penhascos da caminhada, nos penhascos da jornada, e isso carrega dentro de cada um de nós a certeza de que esta recompensa dadivosa, ela é prática no nosso existir. E aí, o escritor aos Hebreus diz que outros homens, na sequência, depois do verso de número 6, também experimentam situações bastante inusitadas, como reflexo do agir de Deus. Mas ele faz uma interrupção no verso de número 13 até o verso de número 16, para poder apontar também um olhar transcendente de quem lê este registro maravilhoso. E ele destaca que os homens que estão envolvidos na contemplação daquelas verdades destacadas, observadas, vinculadas a atos vivenciados pelos heróis da fé, eles tiveram a oportunidade de vislumbrar, mesmo não tendo sido contemplados nas suas expectativas, em uma esperança tão preciosa. Que esperança é essa? A esperança de um país celestial, esse país em que habitaremos eternamente, onde não haverá dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto. É um país celestial, preparado pelo Deus Todo-Poderoso, para os seus filhos amados, a quem Ele tanto ama, e tem como propósito dar a estes filhos a oportunidade de viver neste lugar maravilhoso. E aí, o escritor faz uma terceira e última interrupção, dizendo também de algumas frustrações que foram experimentadas, inclusive por homens que nós não sabemos os seus próprios nomes, heróis ocultos, heróis anônimos que não perderam a fé, homens que tiveram seus corpos queimados, homens como Estevão, que teve o seu corpo vítima de apedrejamento, mas que estavam olhando para uma perspectiva transcendente às pedras que eram lançadas contra eles, na certeza de que tudo aquilo que estava sendo experimentado naquelas circunstâncias indesejáveis, não poderia sucumbir, aniquilar um fundamento primordial daquilo que o escritor aos Hebreus destaca: a certeza de que Deus planejou algo melhor, algo mais transcendente. Mas eu quero voltar à perspectiva que está vinculada ao ponto A, aonde nós percebemos esta interrupção proposital do escritor aos Hebreus, destacando o significado daquilo que de fato converge em aproximar-se de Deus. Se você for na sua Bíblia, aí eu te convido a ler comigo as verdades que estão aqui destacadas. Você vai perceber a partir do verso de número 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos.
ela nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E aí começa a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Verso de número 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Se ele agrada a Deus, necessariamente ele cultiva dentro de si um princípio que precisa de ser cultivado dentro de cada um de nós. Que princípio é esse? O princípio do exercício da fé. Porque retoricamente vale a pena reafirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que desejam desfrutar da sua doce e penetrante palavra. Agora, queridos, se Enoque, e ele é alvo da nossa atenção, é um exemplo de alguém que se aproxima de Deus até encontrá-lo, e é alguém que é levado para junto de Deus, e é levado para junto de Deus, e é conhecido por ser alguém que agrada ao Senhor. Eu e você precisamos de entender o que tem nesse homem, a fim de que nós possamos cultivar isso no nosso caminhar, no nosso existir. Se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 5, depois você pode fazer esse exercício na sua casa, você vai perceber que 10 gerações estão ali destacadas, naqueles capítulos difíceis de lermos, quando nós nos propomos a fazermos a leitura bíblica anual. Você gosta de ler genealogia? Quem é que gosta de ler genealogia? Levanta a mão bem alto. Só o Monésio e a Flavinha, né? Eu tenho dificuldade de ler genealogia. Lorena gosta também, né, Lorena? Lorena gosta. Eu tenho muita dificuldade de ler. Eu me embaralho todinho. Eu falei, espera aí, esse aqui é quem nesse processo aqui todo? Mas não citou esse mesmo nome no capítulo anterior, né? Eu não sei você, a minha cabeça dá um bug, sabe? O negócio assim fica complicado às vezes. Eu acho que eu tenho algum nível de TDAH, né? Eu fico assim, muito desorientado. Mas o capítulo de número 5 conta a história de alguns homens da descendência de Adão até chegar em Noé. E ao chegar em Noé, nós temos um ciclo que se inaugura de uma história tão conhecida, inclusive ensinada para as nossas crianças na escola bíblica dominical, de um processo que Deus usa um homem para poder, de alguma forma, aplacar as consequências de um pecado que estava sendo experimentado de forma bastante abrangente pela humanidade, que havia insistido em transgredir a lei de Deus, que havia decidido tomar os seus próprios caminhos, fazer aquilo que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. A gente acha que este tempo era vinculado somente ao tempo dos juízes, mas a humanidade sempre tem insistido em realizar isso, dessa forma, desse jeito. Mas há um destaque muito importante que a gente precisa de considerar na narrativa de Gênesis, capítulo de número 5. Se você verificar lá, você vai perceber que a narrativa, ela tem um padrão, ela tem um jeito, ela tem uma forma, ela tem uma estrutura, toda muito bem elaborada. Quando diz lá, a partir do verso de número 3, olha, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos, teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 e morreu. Aos 105, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90,
Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaléu. Que nome bonito, hein? Depois do nascimento de Malaléu, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65, Malaléu gerou Gerade. Depois do nascimento de Jared, Malaléu viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Malaléu viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando. Olha que coisa linda. Andando. Enquanto seus antecessores vivem e cumprem um ciclo, ele anda. Há algo intencional aqui. Ele anda em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. E um homem que se propõe a viver a vida com intencionalidade, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, desfruta da benevolência, da graça do Deus Todo-Poderoso que nos toma pela sua preciosa mão. E eu quero te dizer aqui nesta noite, querido e querida, isso serve-nos de estímulo para que eu e você busquemos ao longo do nosso viver andar com Deus Todo-Poderoso, sermos sustentados pela sua boa e poderosa mão, entendendo que a nossa vida só será valiosa se nós nos propusermos a andarmos com aquele que é o autor da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vivam a vida de intencionalidade. Não permita que o seu viver seja norteado pela perspectiva que tem invadido as igrejas, que está vinculada à perspectiva de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Viva intencionalmente. Deus quer ser o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Ele quer se revelar a nós. Enoque andou com Deus. Enoque, por andar com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu fico pensando, queridos, na cena em que Jesus caminha, e ao caminhar, constantemente esmagado pela multidão, ele percebe que alguém lhe toca de forma diferente, de forma intencional. E ao tocar-lhe, esse Cristo percebe que alguém lhe toca de forma intencional. Os evangelhos destacam que essa mulher era uma mulher que há 12 anos sofreu de uma enfermidade terrível. Ela tinha uma condição de um fluxo ininterrupto de menstruação. E essa condição a deixava à margem do convívio social, a impedir de se relacionar com as pessoas. Exigira dela que ela pagasse tudo que tinha possibilidade de pagar, a ponto de esgotar todos os seus recursos, para poder ver a sua condição de saúde sendo transformada. Mas ao invés de melhorar, só piorara. Os evangelhos destacam isso desta forma. Mas ela de repente é informada de uma notícia, uma boa notícia. O Jesus de Nazaré vai passar por perto dela. O Jesus
o Cristo encarnado, o Deus encarnado, vai passar diante do caminho dela. E ela coloca no seu coração uma expectativa: se eu ao menos tocar as orlas das suas vestes, se eu ao menos tocar a ponta do meu dedo nos mantos que envolvem este Cristo, eu serei curada. E nos diz o registro sagrado que imediatamente ao tocar na orla de Cristo, na orla de Jesus, ela é imediatamente curada. Cristo para em meio àquele processo onde ele caminha em destino à casa de Jairo e pergunta: quem me tocou? Todos os seus discípulos estão ali em volta dele, dizendo: mestre, todos te tocam, todos tentam se aproximar-se do Senhor. Não, alguém me tocou diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Aquela mulher havia sensibilizado o coração do Salvador. Quando nós nos propomos em nos dirigir a Ele, em nos caminhar na direção dEle, queridos, Ele tem prazer em se revelar a nós, transformar a nossa vida, transformar a nossa história, tirar dos nossos olhos o pranto, todo o choro, toda a dificuldade, e apresentar a cada um de nós um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, uma doce esperança fundamentada no nosso coração, de que um dia nós estaremos com Ele eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Por isso, é tocante aquilo que o profeta Jeremias, como boca de Deus, transmite ao povo que está querendo ouvir outras informações. Não as informações que são proferidas pelo profeta do choro. Eles querem ouvir Ananias, que está disposto a dizer que o cativeiro não vai ser tão terrível assim, o tempo não vai ser tão longevo como se espera. E aí, Jeremias no capítulo de número 29, o profeta é usado como boca de Deus, dizendo: olha, eu bem sei que pensamento tem acerca de vocês. Esses pensamentos são de bem, não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto desejam. E aí logo adiante, ele estimula o povo, como boca de Deus, a procurar ao Senhor, apontando qual é a forma de encontrá-lo. Verso de número 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Quantas buscas você tem feito no seu caminhar para poder desfrutar da manifestação graciosa e benevolente deste Deus que quer ser reconhecido por você e por mim? Talvez eu esteja diante de pessoas que têm experimentado vales, noites longas, pesadas, frios de alma, dores inconsoláveis, a descrença de acordar no dia seguinte ou de ver o sol raiar, sobre a perspectiva de que tudo vai ser do mesmo jeito. Tem gente que está construindo isso, vai ser tudo do mesmo jeito. Tem gente que se vê diante da vida como alguém já derrotado. É capaz de sentar na cadeira do barbeiro, se ânimo estiver, e diante da pergunta do barbeiro que lhe formula: que jeito que você quer cortar o seu cabelo? Ah, corta de qualquer jeito, você vai errar mesmo. Assim o profere. Envolto em uma perspectiva derrotada do viver. Envolto em uma perspectiva de que a vida é triste, a vida é tenebrosa, não há esperança para eu caminhar.
Há um poeta chamado Augusto dos Anjos que é extremamente derrotista na sua forma de encarar a vida. Ele escreve um poema dizendo: olha, vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera, do teu último sonho. Somente em gratidão foi esta pantera. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que vive entre feras sente necessidade de ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, beijo amigo, é a véspera do escarro. Escarra nessa boca que te beija. Que estímulo para viver, hein? Está derrotado. Está entregue à própria sorte. Mas aquele que caminha com Deus, aquele que olha para aquele que pode fazer novas todas as coisas, aquele que tem o conhecimento da grandeza deste Deus, que em tudo nos tem alcançado, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos, que sabe de todas as coisas, que conhece a natureza do nosso coração, que reconhece que nós somos pó e ao pó voltaremos, mas que tem na sua mão as chaves da vida e da morte, e que nele nós podemos depositar a nossa esperança, não consegue se envolver em uma perspectiva de vitimismo. Olha adiante, olha para as coisas que estão diante dos seus olhos, assim como Paulo foi capaz de olhar, esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que é capaz de fazer com que todas as coisas sejam experimentadas com perspectivas de esperança para o nosso existir. Enoque anda e vive com Deus. É isso que o escritor ao Gênesis coloca-nos. E ele faz isso, sabe por quê? Porque ele concorda com os termos de Deus. O profeta Amós diz que duas pessoas poderão andar juntas se não estiverem de acordo. Elas podem, sim ou não? Vamos lá, me ajuda a pregar, vamos lá. Se elas não estiverem em acordo, elas podem andar juntas, sim ou não? Vamos falar com mais convicção? Vamos lá, encher o peito, vai lá. Elas podem ou não andar juntas? Não. Se eu não tiver um acordo com o irmão Onésio, a gente não anda junto. A gente discorda no futebol, né, irmão Onésio? O senhor torce para o Napolina e eu torço para o Vila Nova. São dois sofredores, né, pastor Joselac? O negócio é complicado. A gente se dá bem, né? A gente ri um do outro, né? E está tudo certo, né? E essa semana não tem como ninguém nem pegar no pé de ninguém, porque todo mundo perdeu. Não tem como. Mas se a gente não estiver em acordo com aquilo que é essencial, a gente não pode andar junto. Enoque andava junto com Deus porque ele concordava com os termos do Senhor. Porque andar com Deus não nos possibilita condicionar a nossa disponibilidade em caminharmos com Ele nos nossos próprios termos. Ele é o Senhor. É Ele que conhece todas as coisas. É Ele que nos salva. É Ele que nos redime. É Ele que realiza o impossível. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que deu seu Filho na cruz do Calvário para poder morrer em favor de mim e de você. Sabe para quê? Para que tivéssemos uma vida e desfrutássemos dessa vida abundantemente. Mas não é uma vida que se confina a essa experiência humana. É uma vida que se revela a um plano muito mais transcendente a este viver humano, cheio de dificuldades, cheio de dores, cheio de tormentos. É um viver onde nós contemplaremos a face do Pai e nós cantaremos juntamente com todas as entidades celestiais: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Enoque anda e vive com Deus, sabe por quê? Porque ele é capaz de fazer convergir em Deus todas as coisas. Paulo vai nos falar em Efésios capítulo de número 1, verso de número 7 até o verso de número 10. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E aí ele justifica.
Eu lembro quando eu fazia primário, né? Eu estava aprendendo. Dê a sua resposta e justifique. Paulo justifica dizendo: isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a motivação do seu existir? Se não forem convergir em Cristo todas as coisas, você não está andando com Deus, porque andar com Ele exige de nós que nós nos submetamos às regras que são dadas por Ele a mim e a você. E aí, eu destaco uma última característica de Enoque, que está revelada num princípio bastante valioso, que precisa de pesar os nossos corações nessa noite. Enoque faz questão de evidenciar que ele não pode tratar dos problemas pessoais como o mal principal do qual devamos estar salvos. O livro de Judas, o irmão de Jesus, aponta-nos o único sermão de que temos conhecimento na nossa Bíblia, aonde esse Enoque prega. E aí, lá no verso de número 14, 15 e 16, você poderá conferir na sua casa depois, se quiser deixar anotado, você vai perceber que Enoque chama atenção para essa realidade. E ele encerra as suas considerações apontando-nos para este mal maior, onde naturalmente cada um de nós somos voltados a olhar a vida sob a perspectiva de que o nosso próprio umbigo é o centro do universo. Cada dia mais e mais a gente tem tido a oportunidade de conviver com sóis. Você conhece algum sol? Sabe quem que é sol? É alguém que acha que todo mundo gira em torno dele. Você conhece alguém assim, narcisista? Só eu conheço? Só eu? Aí a Alana levantou os 2 dedos, aliás, 2 mãos. Todos os dedos, os 10 dedos da mão, né? Já viu gente assim? Eu sou o centro. Em mim converge todas as coisas, diferentemente daquilo que Paulo escreve aos Efésios. Eu sou o centro. Tem gente que está pregando isso, né? Você é o centro da vontade de Deus, você é o queridinho de Deus, você é o tchuc-tchuc do Senhor. Daqui a pouco está fazendo bilu, bilu. Coisinha linda de Jesus. Vem cá, deixa eu fazer um cafunézinho em você, coisinha bela. Sabe o que a gente ouve na Bíblia? Raça de víboras. Sabe o que Deus fala acerca de pessoas que fazem concessões? Igrejas que fazem concessões? Eu vomitar-te-ei. Esse negócio, gente, da gente vir para a igreja com a perspectiva de que a gente vai ser acalentado, sabe, tratado, em conformidade com as nossas expectativas, a gente vai receber um joinha de Deus, a gente vai receber um like dele nas nossas publicações, e de que tudo vá bem na nossa vida, aí em conformidade com a aprovação do Eterno. Larry Grebe diz que quando a gente mistura a busca do conforto ao cristianismo, Jesus torna-se o massagista divino cujas exigências só obedecemos depois que relaxarmos completamente. A gente se torna Senhor e não Ele. A gente se torna aquele que dita as regras e não Ele. Eu quero encerrar esse tempo dizendo que a Bíblia aponta-nos para uma perspectiva paralela. Enoque é o 7º da geração de Adão, e vem da descendência de Sete.
nós temos, de um outro lado, Lameque, que também é o sétimo da geração de Adão, mas vindo da raiz de Caim. Um é a expressão de alguém que se dispõe a andar com Deus. E a disposição daquele que se dispõe a andar com Deus é conhecida por nós aqui nesta noite. Nós estamos destacando esta verdade desde que nós começamos a fazer a exposição dessa reflexão. Mas Lameque, que vem da perspectiva de Caim, da perspectiva daquele que quer construir para si uma cidade, daquele que quer tomar para si, no caso de Lameque, 2 mulheres. É o primeiro caso de bigamia registrado na Bíblia. Começa aqui em Lameque. Se por um lado a gente tem Enoque, que decide se caminhar com o Senhor, em paralelo nós temos Lameque, que quer que todos escutem as suas palavras. Capítulo de número 4, verso de número 23, do livro de Gênesis, ele diz: ouçam, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. O resultado de quem anda com Deus é indistintamente diferente daquele que não anda com o Senhor. E aí, eu quero te chamar a considerar a substituição da sua fascinação, da minha fascinação, da nossa tentação de vivermos para nós mesmos, entendendo que ela é periférica, ou querendo levá-la a uma perspectiva de periferia do nosso existir. Sabe por quê? Porque eu não posso ser o centro. Se eu for o centro, eu não estou me amando. Se eu for o centro, eu não estou me valorizando. Sabe por quê? Porque Ele é o centro. Eu existo é para Ele. Não é Ele que existe para mim. Eu existo para adorá-lo. Eu existo para poder dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu existo para poder me render diante dEle e dizer: Senhor, haja em favor da minha história, conduz os meus passos, conduz a minha vida. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto, guia-me pelas veredas da tua justiça. Ah, Senhor, eu desejo isso, mas se o Senhor não tiver isso para mim, eu entendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nela eu depositarei a minha esperança. E eu quero encerrar e formulando uma pergunta: você está vivendo simplesmente por viver? Se você está vivendo simplesmente por viver, eu quero te convidar a viver andando com Deus. Porque andar com Deus é vida. E não há outro caminho. A Bíblia diz, através das palavras proferidas pelo próprio Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a única possibilidade de vida. Alguns homens tinham consciência plena dessa verdade. Por isso que o escritor aos Hebreus encerra esse maravilhoso capítulo dizendo: alguns foram torturados e recusaram ser libertos. Sabe para quê? Para poder alcançar uma ressurreição superior. Alguns outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova,
mortos a fio da espada, andarão errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E aí o escritor diz: o mundo não era digno deles. Vagarão pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas olha que belo verso de número 40. Sabe por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus tem planejado algo melhor para mim e para você. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode buscar por consolo? Não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que tem coisas muito mais preciosas do que o atendimento das nossas necessidades, ou aparentes necessidades, que saltam aos nossos olhos. Existem coisas muito mais valiosas. Que coisas são essas, pastor? Em fé, eu espero, para poder desfrutar e compreender a magnitude daquilo que nem o olho foi capaz de ver, nem o ouvido foi capaz de discernir, mas que tem sido preparado para mim e para você como fruto da bondade do Deus que em tudo nos tem alcançado. Eu queria te convidar a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós iremos cantar uma canção. Uma canção que diz que Ele é Deus e Ele sempre será Deus. E a nossa fé precisa de ser trabalhada sob a perspectiva de que Ele, em sendo Deus, Ele é todo poderoso.